Olá você, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Excelente notícia para começar a semana decisiva do Flamengo. O portal explica por que o Flamengo decidiu demitir Tite hoje. Com demissão de Tite, o Flamengo ultrapassa 50 milhões de gastos em multas rescisórias de técnicos na gestão de Rodolfo Landim. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito boa tarde. Eu vou começar a edição dessa tarde com uma excelente notícia do dia, que foi a demissão do técnico Tite, anunciada pelo Flamengo hoje às 7h30 da manhã. E para o seu lugar, como interino, vai assumir o técnico do Sub-20, Felipe Luiz, que a princípio não se achava ainda preparado, mas foi convencido pela diretoria do Flamengo que poderia sim assumir o time. Essa mudança foi muito festejada por nós, torcedores, que agora temos a obrigação de prestigiar e apoiar o Felipe nessa hora tão delicada que o time está passando há 2 dias de uma semifinal da Copa do Brasil. Felipe vive uma ascensão relâmpago depois de se aposentar em dezembro, porque de lá para cá foram 5 meses dirigindo o Sub-17, categoria em que foi campeão da Copa Rio, e mais 4 meses no comando do Sub-20, no qual conquistou o Mundial da categoria e está na final do Carioca. Mas será que ele pode assumir o comando da equipe profissional do Flamengo? Ontem saiu uma notícia na mídia esportiva que ele ainda dependia de uma licença tipo A, que levaria 30 dias para ele tirar via online, mas isso não procede. Nacionalmente ele pode sim, né? Porque ele já havia tirado a licença B e a A da CBF Academy este ano, o que lhe permite assinar as súmulas das partidas. A restrição fica por conta de competições internacionais. Desde 2020, a Conmebol exige que os treinadores tenham a licença Conmebol Pro, que o ex-lateral ainda não tirou. O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente e com a saída de todos os auxiliares do Tite, a tendência é que o Felipe Luiz suba junto com o auxiliar técnico direto do Sub-20, o espanhol Ivan Palanco, de 44 anos. Formado no Barcelona, o profissional foi contratado em janeiro a pedido do próprio Felipe Luiz. Em sua ainda curta carreira de treinador, o Felipe Luiz soma 37 jogos com 26 vitórias, 9 derrotas e 2 empates, além de 77 gols marcados e 34 sofridos. Em entrevista ao quadro Abre Aspas do GE em maio, o Felipe Luiz disse que gosta de um estilo ofensivo. O meu modelo de jogo é de propor sempre, sair jogando com a bola, posse no campo ofensivo e ataque ao espaço. É um jogo mais vertical, nesse ponto é baseado muito no último conceito, que é a pressão. A cada adversário que eu jogo, eu quero pressionar sempre para ter a bola, mas isso é muito difícil. Eu acredito ter a capacidade de fazer isso, por mais que às vezes erre ou acerte. Mas é um modelo baseado principalmente em pressionar e depois um jogo muito agressivo e em direção sempre ao gol. A diretoria do clube definiu que a apresentação do novo treinador vai ser nesta terça-feira no CT Ninho do Urubu, a partir das 13h30, horário de Brasília. O primeiro treino comandado pelo Felipe Luiz aconteceu às 15h30, horário de Brasília, no CT Ninho do Urubu hoje, e marca o início da sua jornada na nova função. O clube confia muito que a sua experiência dentro de campo vai trazer benefícios imediatos para a equipe. Durante o primeiro treino, ele priorizou a organização tática e o posicionamento defensivo, áreas que ele sempre dominou como jogador. O Ninho do Urubu teve um clima de concentração e seriedade, com os jogadores respondendo positivamente às orientações do novo comandante. O Felipe Luiz também dedicou uma parte significativa do tempo para conversas individuais com alguns jogadores, buscando entender as suas expectativas e alinhar a estratégia para os próximos compromissos do Flamengo. O desafio do Felipe no Mengão não vai ser fácil, considerando a pressão por resultados e o momento instável que o clube atravessa. A diretoria não determinou um prazo específico para a permanência do ex-lateral como técnico interino,
mas a expectativa do clube é de que ele conduza a equipe até a chegada de um novo treinador efetivo ou que ele seja efetivado, dependendo aí dos resultados. Nos bastidores, comenta-se que a transição com um nome já conhecido internamente pode ajudar muito a minimizar os impactos de mudanças drásticas. O Filipe Luís é um nome de peso no Flamengo, com um histórico vencedor e respeito conquistado dentro e fora de campo. A confiança da diretoria no trabalho dele é um indicativo de que ele vai ter liberdade para implementar algumas de suas metas táticas, mas sempre com o foco em manter o equilíbrio e a competitividade da equipe. Segundo fontes ligadas ao clube, Filipe conta com o apoio total dos jogadores com quem esteve lado a lado até bem pouco tempo, a sua grande maioria, e também da comissão técnica, que vê nele a liderança positiva ideal para o grupo. A torcida, que sempre foi uma força importante, já se mobiliza para apoiar o ídolo nesse desafio. Por enquanto, a missão do Filipe Luís vai ser organizar a casa e preparar o elenco para os próximos compromissos, enquanto a diretoria ainda vai definir o futuro técnico para o time. Aí eu te pergunto, você aprova a colocação do Filipe Luís como técnico interino do Flamengo? Coloca aí! Com essa demissão do Tite, o Flamengo ultrapassou a marca de 50 milhões de gastos em multas rescisórias de técnicos na gestão do Rodolfo Landim. Desde 2019, o time rubro-negro precisou gastar com as rescisões de Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, além agora do Tite. Após a demissão do Jorge Sampaoli, em setembro do ano passado, o Flamengo havia chegado a 46,5 milhões em multas de treinadores, mas passou a barreira dos 50 com a rescisão do Tite. O time rubro-negro vai ter que pagar ao treinador o equivalente aos seus 3 últimos salários. Como o montante recebido mensalmente pelo Tite ultrapassava a marca de R$1 milhão por mês, o Flamengo terá que pagar ao treinador mais R$3 milhões, pelo menos. Até aqui, a maior multa rescisória paga pelo clube foi para o português Vitor Pereira, que custou R$15 milhões aos cofres rubro-negros. Dos 10 técnicos desde 2019, 4 tiveram multa rescisória. Abel Braga e Jorge Jesus pediram demissão do clube e a diretoria também dispensou os brasileiros Renato Gaúcho e Dorival Júnior, mesmo Dorival tendo sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, após optar por não renovar os contratos que foram encerrados. Produção, coloca aí pra gente os técnicos da gestão do Landim e todas as suas multas. Abel Braga pediu demissão, Jorge Jesus pediu demissão, Domenech Torrent, 11,4 milhões de reais. Rogério Ceni, 3 milhões de reais. Renato Gaúcho, o contrato não estimava a multa. Paulo Souza, 7,5 milhões de reais. Dorival Júnior não teve o contrato renovado. Vitor Pereira, 15 milhões de reais. Jorge Sampaoli, 9,5 milhões em multas, mais 3 milhões do Tite. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Nem mesmo o reencontro do time com a vitória depois de 4 jogos, ao derrotar aí o Atlético Paranaense por 1-0 ontem no Maracanã, aliviou a pressão interna ou mudou a avaliação do trabalho, considerado estagnado nos corredores da Gávea e do Ninho do Urubu. O Tite chegou em outubro do ano passado com um enorme prestígio, na conquista invicta do Carioca, com a melhor defesa da história da competição, sofreu apenas 1 gol. O time viveu momentos de muita regularidade. Durante a Copa América, o técnico também ganhou pontos ao sobreviver com muitos desfalques, mantendo a equipe competitiva, mas a queda de produção a partir de agosto ligou um sinal de alerta, embora a diretoria entendesse que a quantidade de desfalques por lesões tinha grande influência no processo.
Após a queda na Libertadores, com a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians batendo a porta, a diretoria do Flamengo decidiu tratar o jogo contra o Atlético Paranaense como a última chance para o time do Tite reencontrar o bom futebol, o que não aconteceu. A vitória só saiu com um gol no finalzinho do Gerson aos 44 do segundo tempo, e a essa altura o caminho já não tinha mais volta. Ao fim das partidas, o Tite costumava demorar para dar as entrevistas. Neste domingo, a rápida chegada do treinador à sala de coletivas do Maracanã chamou muita atenção. Era um sinal, mas a falta de sintonia e o distanciamento incomodaram demais os dirigentes do Flamengo. A cena foi encarada como mais uma razão para promover a mudança e tentar dar uma chacoalhada no ambiente na reta final dessa temporada. Depois do jogo, o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz conversaram algumas vezes entre si. Já no início da manhã dessa segunda-feira, um novo contato definiu pela mudança. O passo seguinte foi informar a decisão ao representante do treinador, Gilmar Veloz. Depois que Tite foi comunicado, a direção rubro-negra publicou a nota oficial às 7h30 dessa manhã de segunda-feira. Em 2023, mesmo com o desempenho ruim do time, a diretoria do Flamengo decidiu manter o Jorge Sampaoli para a final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Flamengo perdeu para o São Paulo e terminou o ano sem título nenhum, zerado. Dessa forma, Landim e seus pares apostam num fato novo para tentar evitar que o cenário do final do ano passado venha a se repetir. A eleição presidencial do clube está marcada para o dia 9 de dezembro. Também foi pano de fundo da decisão de demitir um treinador com baixíssima popularidade diante da torcida, o que ficou evidenciado pela quantidade de xingamentos a ele no Maracanã nesse domingo. Outra diferença é que a multa dessa vez é baixa. O Flamengo precisava pagar 50% do restante do contrato. Mas o Tite tinha somente mais 3 meses de vínculo e vai receber cerca de 3 milhões de reais. Meus amigos e minhas amigas, até que enfim São Judas Tadeu ouviu as minhas preces e fez com que esse mala do Tite fosse demitido do nosso mais querido. Eu, sinceramente, já não aguentava mais me estressar com ele, com tantas besteiras que ele vinha fazendo. E com isso o Flamengo estava afundando numa areia movediça, perigosíssima. Até que, enfim, o bom senso prevaleceu e ele foi demitido. Ainda bem que a diretoria acordou e passou a régua no cara e trouxe o Felipe Luiz, que já mostrou que é um vencedor, é um excelente caráter dentro e fora de campo, e os jogadores o respeitam demais e têm grande admiração por ele, que é peixe, inclusive, do JJ, que com certeza vai dar uns conselhos para ele em nome da amizade forte que eles têm. Eu vejo só coisa boa com o Felipe Luiz no comando. Bora lá, Felipe! Tô levando muita fé no teu trabalho. Boa sorte, meu garoto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa, pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!